Pessoal, eu vou falar das eleições na França, amanhã o bicho vai pegar, tá? Não vou comentar as eleições no Reino Unido porque vai ganhar o partido de centro-esquerda. Onde a coisa está realmente um caos absoluto é na França, por isso que a gente vai comentar essas eleições. Mas antes, eu quero falar com vocês sobre a questão da desdolarização global, moeda BRICS e etc. Bem, cerca de 3 semanas atrás saiu um vídeo desse que é o principal, digamos, propagandista da Rússia, do eixo Rússia-China no Brasil, que é o Pepe Escobar, e ele falando, isso é uma verdadeira bomba. Estava lá em São Petersburgo, na Rússia, e disse que agora a moeda BRICS sai. Bem, vocês podem observar que ele surge mais ou menos de 6 em 6 meses com essa conversa, né? Agora vai. E aí, depois que as coisas que ele diz que vão acontecer não acontecem, aí ele inclusive sai distribuindo porrada aí pra todo lado e já sobrou até pro Lula, tá? Teve uma vez, ano passado, em 2023, que ele disse o seguinte, né? Os BRICS agora vão ser liderados pelos RICS. Porque o B, né, que é o Brasil, está preso dentro de uma gaiola, forçado a se comportar como um quinta coluna. Tá? E aí ele diz que o R e o C, ou seja, a Rússia e a China, estão completamente conscientes qual que é o jogo que está sendo jogado aqui. Bem, e aqui, diga-se de passagem, ele está sendo injusto com o Lula, tá? Porque, na verdade, o Lula topou o negócio da moeda BRICS. Quem barra, na verdade, a moeda são 2 fatores fundamentais. Um, que é a Índia, né? A Índia tem um confronto. A China divulgou o mapa dela de 2024, e foi um escândalo, tá? Porque várias áreas que tem disputa ali com vários países, né? Inclusive a Índia, a China colocou lá como se fosse território dela, e isso gerou irritação. Tem provocação ali naquela fronteira que a Índia tem com a China no Himalaia. Então, construção de estrada em área que está sob disputa. Já houve uma guerra total, né? Entre China e Índia naquela... A situação, inclusive eu vou fazer um vídeo, vai ser o próximo vídeo da página, talvez, tá? Para falar só dessa questão fronteiriça entre a China e a Índia, tá? Ali tem potencial de sair mais uma guerra, é uma situação muito complicada. Mas o fato é que a Índia vê a China como um competidor a nível global e como uma ameaça à sua segurança, tá? Isso é um fator que a gente vai trabalhar nesse próximo vídeo, mas eu queria mostrar que essa ideia do Lula é antiga, tá? E tá aqui, ó, 20 de novembro de 2007, Folha de São Paulo, Lula e Cristina Kirchner eliminam o dólar do comércio entre os 2 países, Brasil e Argentina. Bem, e aí, compreender por que não deu certo esse comércio bilateral, Brasil e Argentina, com moedas locais, lá desde 2007, por que não funcionou, é mais ou menos a razão por que não funciona com a China, tá? O Brasil tem um saldo na balança comercial positivo, né? Ele acumula reservas, ele acumula um saldo positivo todos os anos entre o balanço de exportação e importação frente à Argentina e também frente à China. E aí, da mesma forma que o Brasil não pode acumular uma reserva de pesos argentinos, tá? Ele não pode aceitar o pagamento dos argentinos em pesos, ele tem que aceitar em dólar, porque o que o Brasil vai fazer com uma quantidade, uma pilha de pesos argentinos? Ele não consegue comprar nada com isso, mundo afora. Ele não consegue usar, essa moeda não tem conversibilidade. E é o mesmo problema da moeda chinesa, o renminbi. Que é como internamente os chineses chamam o yuan. Tá? E aí a questão é o seguinte, na China há controle de capitais, a China não tem uma conta financeira aberta, você não consegue entrar na China com dinheiros e tirar o seu dinheiro da China livremente. Tá? E você consegue fazer isso nos Estados Unidos. Isso é a diferença essencial. Tá? Então, se o Brasil começar a formar reservas em yuans, o Brasil não consegue tirar isso, transitar livremente dentro da China. O Brasil não consegue, por exemplo, aplicar em títulos do Tesouro Chinês. O Brasil não consegue, por exemplo, comprar ações de empresas chinesas na Bolsa de Valores. O Brasil não consegue, por exemplo, comprar propriedades na China, comprar terrenos na China, comprar empresas na China. Então, o Brasil ele não consegue livremente transitar essas reservas. E esse é o problema essencial. E o Brasil consegue, por exemplo, fazer isso nos Estados Unidos. Bem, e aí, como a China não libera e não vai liberar a conta de capitais, tá? Por várias razões, inclusive porque isso ia atrapalhar a estratégia de competitividade industrial deles, o que acontece é que surge essa matéria, tá? Dia 25 de junho agora, surgiu essa semana, e isso aqui é um dos motivos que eu fiz esse vídeo. Aqui, domínio do dólar está garantido e BRICS não progride na desdolarização. E aí eles mostram que não só o movimento de desdolarização não aconteceu, como está ampliando o uso do dólar para a formação de reservas internacionais, tá? E não só isso, tá? O yuan está sendo menos usado, inclusive, como moeda de reserva internacional. Ele bateu um pico de 2,8% das reservas internacionais em 2022, com a guerra da Ucrânia e tal. A Rússia colocou, né, as reservas lá em yuan, mas agora já regrediu para 2,3% das reservas internacionais. Bem, só existem, pessoal, 2 países que estão falando sério a respeito de desdolarização hoje. Nem a China está falando sério. Tá? Só existem 2 países. Um é a Rússia, porque foi obrigado em função das sanções que sofreu em função da invasão da Ucrânia. E
eles não têm opção, tá? A única opção que eles teriam são as reservas em ouro. Mas, por exemplo, vai fazer uma compra de carne do Brasil, mandar um avião com ouro físico dentro do avião, tá, para o Brasil, é uma coisa que impossível de fazer em larga escala. Então, e eles não conseguem usar o sistema, que é baseado em Londres, que aí você consegue transacionar em ouro sem precisar de transportar fisicamente o ouro. Mas aí eles estão proibidos também, eles estão sancionados de usar esse sistema. Então, na verdade, o yuan ficou como a única opção da Rússia. E eles estão passando o pão que o diabo amassou com essas reservas lá na China, tá? Eles não estão conseguindo, por exemplo, a China, com esse controle de capitais, ela, por exemplo, define arbitrariamente qual que é a taxa de câmbio entre rublos e yuans, tá? E aí ela está desvalorizando muito a moeda russa nessa cotação oficial e forçando a Rússia a vender os seus produtos a preço de banana. E o outro país que também está falando sério de desdolarização é a Arábia Saudita, tá? Só que aí a razão não é econômica, ela é militar. Bem, aqui só um contexto breve, a Arábia Saudita morre de medo do Irã, tá? O Irã segue uma linha do Islã, que é a xiita, que é totalmente diferente da linha da Arábia Saudita, que é a sunita. E o Irã é a potência regional. O Irã que tem 100 milhões de habitantes. O Irã, a Arábia Saudita, só para vocês terem uma comparação, a Arábia Saudita tem 36 milhões de habitantes apenas. E a Arábia Saudita tem um território totalmente aberto, tá? O Irã, ao contrário, tem uma geografia que favorece a defesa do território, né? Montanhas altas, etc. A Arábia Saudita é um deserto completamente aberto, fácil de invadir. Então a Arábia Saudita sempre jogou um jogo muito próximo com os Estados Unidos, para a sua proteção, ou seja, a Arábia Saudita vendia o seu petróleo para os Estados Unidos eram dependentes do petróleo da Arábia Saudita, e em contrapartida, os Estados Unidos equipavam a Arábia Saudita com equipamentos militares e etc. Bem, como você sabe, a partir de 2008, nos Estados Unidos, houve a Revolução do Xisto. Os Estados Unidos viraram o maior produtor de petróleo do mundo disparado, inclusive viraram exportador de petróleo líquido, né? Eles passaram o próprio consumo interno e hoje em dia eles são um país exportador de petróleo. Bem, e aí a Arábia Saudita começou a desconfiar do seguinte: olha, os Estados Unidos não dependem mais da gente, eles inclusive importam pouco petróleo de nós hoje em dia, então se o Irã vier para cima e invadir a Arábia Saudita, nós estamos lascados. Em última instância, os Estados Unidos não vão comparecer para nos proteger. Então a Arábia Saudita começou a desconfiar dos americanos, né, se os americanos realmente garantem a segurança da Arábia Saudita, como já garantiram no passado, uma vez que os americanos não têm mais agora dependência da Arábia Saudita. E aí, se os Estados Unidos não vão garantir a segurança, quem pode, né? E quem hoje é o grande comprador do petróleo da Arábia Saudita? A China, tá? Então, a Arábia Saudita correu para a China e começou realmente a fazer reservas em yuan e transacionar em yuan. Então, isso sim foi um acordo, mas ele tem um fundo militar. Tá? E, inclusive a China promoveu ali uma aproximação da Arábia Saudita com o Irã, e agora a Arábia Saudita confia que a China é capaz de exercer pressão sobre o Irã para que o Irã não faça nada contra a Arábia Saudita. Esse é o ponto. Bem, e aí só para concluir, a história da desdolarização mundial, com exceção desses dois casos da Rússia e da Arábia Saudita, continua tão incipiente, é uma coisa tão ainda inexistente, que o próprio Banco dos BRICS, tá? Instituição que tem ali todo um domínio, digamos, da China, tá? A China é o maior, é o país que mais aportou recurso lá no banco. O Banco dos BRICS paga o salário dos diretores, dos assessores, ou inclusive a Dilma, que é a atual presidente, em dólar. Então, acho que não há símbolo maior de que esse processo ele é inexistente ainda. Bem, agora eu quero falar um pouco da França, tá? Olivier Blanchard, ele é um economista famoso, ele é lá do departamento de economia do MIT, e ele foi já presidente do FMI. Bem, e ele deu aqui uma opinião no Financial Times sobre essa eleição que vai acontecer amanhã na França, e ele, como francês, diz aqui, olha, a presidência do Macron, uma tragédia em 4 atos. Então tá aqui, a história da presidência de Emmanuel Macron, que culminou com a sua decisão em 9 de junho de dissolver a Assembleia Nacional Francesa e convocar novas eleições legislativas, é uma tragédia em 4 atos. O primeiro foi a eleição presidencial de 2017. Macron criou um novo partido centrista, o En Marche, que agora chama Renascença, marginalizando os partidos anteriormente dominantes de centro-esquerda e centro-direita, deixando apenas os extremos como alternativas. Parecia uma jogada brilhante de duas maneiras. Politicamente, o novo partido era suficientemente amplo para ajudar Macron a obter uma vitória fácil sobre Marine Le Pen nas eleições presidenciais, e depois a obter uma grande maioria nas eleições legislativas que se seguiram. Em termos políticos, permitiu-lhe cruzar as tradicionais linhas vermelhas, tanto à esquerda como à direita. Bem, aí vem o segundo ato, que é o quê? Os primeiros 5 anos do governo Macron. Houve uma insatisfação crescente com o estilo e a substância de sua presidência. Ele era visto como imperial, agindo sem consulta, enquanto ele se relutava a redistribuir
renda. E isso alimentou nas pessoas uma percepção de que ele era o presidente dos ricos. Lembrando aqui, a França é um país que tem uma situação das contas públicas desastrosa, né? Um país que tem déficit fiscal acima de 5% do PIB. A própria dívida da França é mais de 110% do PIB. Então o Macron tomou medidas ali aumentou a idade de aposentadoria e tal. Bem, e essas medidas, por mais que fizessem sentido do ponto de vista, digamos, matemático, racional, não foram bem vistas pela população. Lembrando que na França antes do Macron se aposentava com 60 anos, e homem e mulher, e agora é 64 anos, igual para homem e mulher. Bem, aí vem o terceiro ato, tá? O segundo mandato de Macron, o centro tornou-se mais fraco. Seu partido não conseguiu garantir a maioria absoluta nas eleições parlamentares de 2022, forçando o governo a confiar nos votos do pequeno partido de centro-direita, ou na utilização do artigo 49.3 da Constituição, que lhe permite aprovar medidas sem o voto, né? Parece que ele vai via Senado e consegue aprovar sem a aprovação lá na Assembleia Nacional. Isso nos leva ao quarto e último ato, as eleições legislativas atuais, tá? Que serão disputadas amanhã, primeiro turno e depois segundo turno, uma semana depois. O centro encolheu e a aversão a Macron levou, por sua vez, a uma aversão ao seu partido. O sistema eleitoral francês, em que apenas os partidos que conseguem o apoio de mais de 12,5% dos eleitores registrados no primeiro turno, né, passam para o segundo turno, não dá muitas oportunidades aos candidatos de partidos pequenos. Como resultado, parte do que resta da centro-direita juntou-se à extrema-esquerda, numa coligação, conhecida como Nova Frente Popular. E parte do que resta da centro-direita firmou um pacto com o Reagrupamento Nacional, né, que é o partido de extrema-direita da Marine Le Pen. Ele diz, olha, a maioria dos eleitores afirma que não votará no partido de centro e, por isso, sua única escolha que sobrou é entre as coligações nos dois extremos. O Reagrupamento Nacional, de extrema-direita, oferece uma agenda puramente populista baseada em políticas de imigração linha dura e no protecionismo. O seu programa econômico é, em grande parte, uma reflexão tardia de uma lista não financiada de presentes para grupos distintos de eleitores insatisfeitos. Aí ele diz, o programa da frente de esquerda, ele é mais coerente internamente. Ele apela a uma grande redistribuição dos ricos para os pobres e das empresas para os trabalhadores, baseando-se no pressuposto de que isso não afetará o crescimento do PIB. Inclui uma taxa marginal de imposto sobre o rendimento, né, imposto de renda, de 90%, e uma taxa de imposto de 100% sobre as heranças de valor superior a 12 milhões de euros, e a reintrodução de um imposto substancial sobre a riqueza. Bem, a aposta da esquerda é que não haverá fuga de investidores, de milionários e tal, se ela fizer isso. Agora, se houver uma grande fuga de capitais e etc, e parar de ter investimento na França, a economia travar, aí ele coloca aqui, né, que é a opinião dele, Olivier Blanchard. Se forem aprovados qualquer um dos dois programas, tanto da extrema-direita como da frente de esquerda, os programas poderão conduzir a uma grande crise financeira e econômica na França. Inclusive, o jornal Valor Econômico cobriu isso muito bem essa semana, tá? Promessas eleitorais poderão fazer explodir a dívida da França, mostrando que as promessas são muito caras, né? O que eles propõem, revogar a reforma da Previdência, voltar a aposentar as pessoas com 60 anos ou antes de idade e mais outras coisas, né? De gasto. E aí é o seguinte, a França já é um país que já tem uma dívida de 120%, quase 120% do PIB, já é um país que já tem um déficit fiscal gigantesco. E aí, em algum momento, a Alemanha, a Holanda, a Áustria, os países que usam o euro, vão ter que decidir se eles vão emitir moeda para cobrir a dívida da França, tá? E provavelmente eles não farão isso. E aí, o que vai acontecer provavelmente é a implosão do próprio euro. Isso relaciona com o assunto anterior que a gente falou de desdolarização, etc. Porque o euro, na verdade, foi a única ameaça real ao domínio do dólar, tá? Nos últimos 20 anos. E, na realidade, desde a crise da Grécia e dos países do sul da Europa, lá em 2009, 2010, 2011, ali o euro realmente ficou claro que numa crise o euro pode implodir, tá? Como pode acontecer agora, por exemplo. Então, o euro, desde então, perdeu, né, esse título de postulante ali a tomar o lugar do dólar. E aí ele diz que os dois prováveis desfechos para a eleição amanhã são, em primeiro lugar, uma vitória total da extrema-direita, ou seja, a extrema-direita conseguir uma votação que faça ela poder formar realmente o governo e o primeiro-ministro, ou um segundo cenário de ingovernabilidade total, ou seja, nenhum dos partidos, nem da esquerda, nem da extrema-direita, nem do centro, ninguém consegue formar o governo. E aí a França vai ficar num cenário de paralisia política, tá? O que é irônico porque os eleitores querem mudança e continuaria a coisa meio parada, sem nenhum tipo de decisão.
Por fim, ele conclui dizendo: há muitas lições a tirar dessa história de 4 anos. A principal delas é que a criação de um novo partido de centro revelou-se uma estratégia perigosa. Uma democracia resiliente necessita de partidos funcionais de centro-esquerda e de centro-direita. Esses podem eventualmente ressurgir, mas a jornada provavelmente será árdua. Bem, então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dê o like, se inscreva no canal e a gente se vê em uma próxima oportunidade.